E aí, minha gente, tudo bem? Nosso momento, a palavra em palavras, onde eu trago aqui formação humana, formação espiritual, formação profissional, à luz da fé, sempre a partir de uma palavra bíblica. A Bíblia, ela nos ensina tudo, tá certo? E hoje eu quero trazer um assunto muito interessante com dois personagens bíblicos, na verdade, muito importantes da história, né? Mas antes de continuar, quero lembrar você que você possa se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Se inscreva, para que você receba também as notificações daquilo que a gente está postando com frequência aqui no YouTube, tá certo? E, se puder, divulgue o nosso canal, tá bom? Vamos partir então da palavra de Deus, né? No segundo livro dos Reis, ali no capítulo 2, já no comecinho do segundo livro dos Reis, já é ali o final da vida do profeta Elias. Diz o seguinte: Elias chamou Eliseu e disse-lhe: pede-me algo antes que eu seja arrebatado de ti. Que posso eu fazer por ti? Perguntou Elias para Eliseu. E Eliseu responde: seja-me concedida uma porção dobrada do teu espírito. Gente, que coisa interessante, não é? Essa passagem é extremamente curiosa, por dois fatos. Primeiro, Elias está se despedindo do seu servo fiel, Eliseu, e quer, de alguma forma, lhe presentear. Ao que Eliseu diz para Elias: que me seja concedida uma porção dobrada do teu espírito. Veja, aqui não se refere necessariamente ao Espírito Santo, até porque o autor sagrado fez permanecer na Bíblia a palavra espírito com E minúsculo. Então veja, o que Eliseu quer na verdade? Se fosse traduzir em miúdos para um português nosso, do nosso dia a dia, bem coloquial, o que Eliseu pediu para Elias nada mais foi do que: eu quero que me seja concedido ser igual a você, agir como você, viver como você e de forma dupla. Que maravilha! Eu fico aqui pensando assim, que exemplo maravilhoso que Elias foi para Eliseu, a ponto de Eliseu desejar, né, ser como foi Elias de forma dupla. Tamanha era a admiração. E não era só admiração. Elias era um grande líder que liderava pelo exemplo, pelas atitudes, e foi o que cativou Eliseu, né, a ponto de fazer esse único pedido. E aqui, meus queridos, eu fico pensando, como é que está a nossa liderança, não é? Eu fico vendo, por exemplo, a aversão que as pessoas têm de políticos, da política, por causa de políticos. Provavelmente, se pergunta para alguém, você gostaria de ser igual ao fulano, a determinado político? A pessoa ia: Deus me livre, não é? Por que será que a nossa política está tão ruim? Será que não é porque faltam bons líderes políticos? E muito mais do que bons políticos que dão exemplo de fato. Logicamente, existem políticos que têm dado bons exemplos, mas a gente percebe que uma maioria absoluta não dá. A gente vê também nas empresas, né, líderes que não lideram pelo exemplo dentro da própria igreja. Por que será que às vezes não surgem lideranças novas dentro das igrejas? E quando se fala em alguém assumir um cargo de liderança, a pessoa diz: não quero, isso não é para mim, deixa eu aqui no meu cantinho, prefiro obedecer. Será que não é porque quando ela vê aqueles que são líderes, os veem agindo de forma incorreta, não sendo exemplo? Bom,
que possamos ter a mesma graça que teve Elias. Elias, ao fim da vida, na verdade, eu entendo assim, não foi Eliseu que recebeu o presente foi Elias. Imagina você chegar num ponto, num nível tal, que alguém diga, eu quero ser igual a você, duplamente. Isso é maravilhoso, não é? Então, que possamos também exercer a nossa liderança desta forma, de uma forma pelo exemplo, a ponto de que as pessoas queiram ser iguais a nós. E não somente iguais, duplamente iguais a nós. Um abraço e até o nosso próximo programa, A Palavra em Palavras.